estamos na página 73, vamos falar de Paulo de Samosata. É o item 26 do nosso material didático. Ano 272 da era cristã. Ainda é o governo de Aureliano, que está em guerra e sendo vitorioso, tá bom? Paulo era bispo da igreja de Antioquia, sendo deposto em 272. Paulo foi acusado de defender que Jesus Cristo nasceu homem e foi adquirindo divindade no decorrer do seu ministério, doutrina que ficou conhecida como adocionismo e fora fundada por um professor da igreja de Roma, chamado Artemas. Uma pausa aqui, você observe que eu falei, ele foi acusado. Por quê? Ele está sendo acusado por quem? Pelo bispo de Roma, pelo bispo de Alexandria. E esses bispos, eu tenho dito para vocês que eles não são nada confiáveis. Eles pregavam heresias diversas, ok? Então eu digo, ele foi acusado. Se ele defendia isso, né, que Jesus Cristo nasceu apenas homem e depois se tornou divino, aí ele está errado, né? Porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele, desde o princípio, ele é homem-deus. Então ele não vai se tornando Deus. Mas nós não sabemos se isso é verdade, porque falsas acusações aqui ainda não é a Igreja Católica Romana. É só a Igreja de Roma, tá bom? Mas essa Igreja de Roma, e até se tornando a Igreja Católica Romana, na história o que nós mais encontramos é falsa acusação. Então, por isso eu só coloco aqui que ele foi acusado, tá bom? O comentário prossegue. Por conta disso, a heresia também ficou conhecida como heresia de Artemas, o professor de Roma, né? Que começou com esse ensino. Neste período, percebemos o Estado romano influenciando na organização da igreja. Quem é o imperador é Aureliano. Observe, é um pagão que não perseguiu os cristãos, mas nós vemos ele influenciando na igreja de Roma e até determinando saída de pastores, o que deveria ser resolvido só entre pastores. Mas ele já está dando um apoio ao bispo de Roma. Ou seja, o imperador está dizendo, ó, se você discordou do bispo de Roma, você tem que sair daí. Se o imperador falava, aí tinha que sair, né? Veja, o comentário prossegue. Paulo era bispo e servia como administrador da rainha Zenóbia, da região de Palmíria. Quando Roma retoma o controle da região com as vitórias de Aureliano, Paulo foi deposto e foi colocado um bispo ligado à igreja de Roma. Bom, coloca aí o texto de Eusébio de Cesareia, que ele diz sobre Paulo de Samosata e a heresia que suscitou em Antioquia, ou seja, ele foi acusado de herege. E talvez ele até fosse herege, mas o foco desse tópico aqui que eu estou mostrando para vocês, estamos agora na página 74, né? O foco desse tópico já é mostrar uma influência do imperador, em que ele está tomando partido do bispo de Roma. Veja o que diz. Assisto, que presidiu a igreja de Roma durante 11 anos, sucedeu Dionísio, homônimo do de Alexandria. E neste tempo, ao emigrar também Demetriano desta vida em Antioquia, recebeu o episcopado Paulo, o de Samosata. Como este, contrariamente ao ensino da igreja, tinha acerca de Cristo pensamentos baixos e ao nível do chão, dizendo que, por natureza, foi um homem comum. Bom, observe o que eu destaquei. Isso aqui é o que Eusébio de Cesareia diz que Paulo de Samosata ensinava, que por natureza foi um homem comum. Veja, nós pregamos que Jesus era 100% homem, ou seja, ele era um homem comum, com a diferença de que ele não tinha pecado. Então eu precisava detalhar os escritos de Paulo de Samosata, ter eles detalhados para eu saber o que ele queria dizer com isso. Porque nós pregamos, a Assembleia de Deus prega que Jesus era 100% homem, ou seja, ele era um homem comum. Ok? Com a diferença que ele nasceu sem pecado, mas ele também era 100% Deus.
Mas como homem, ele era um homem comum. Então ele está dizendo aqui, está acusando Paulo de Samosata, e o que ele dizia, que por natureza foi um homem comum. Bom, prossegue. Dionísio de Alexandria, convidado para assistir ao concílio, dando como desculpa sua velhice e debilidade corporal, adia sua presença pessoal e, por meio de uma carta, expõe seu pensamento sobre o tema debatido. Dionísio de Alexandria, lembre-se que eu falei para vocês, era um herege, eu contei as heresias dele, ele era da igreja de Alexandria e defendia diversas heresias, entre elas que Deus morreu na cruz, a doutrina da apocatástase, que dizia que no final todos vão se salvar, até a alma de Satanás vai se salvar. Era uma mistura de filosofia, principalmente da de Platão, com doutrina cristã, né? Então, ou seja, Dionísio ele já critica esse Paulo de Samosata. Dionísio nós sabemos que é envolvido com paganismo já, né? Prossegue. Os outros pastores da igreja, por outro lado, cada qual de sua terra, iam se reunindo como contra uma peste do rebanho de Cristo, e todos se apressavam em direção a Antioquia. Mas por esse tempo morreu Dionísio, no 12º ano do império de Galieno, depois de haver presidido o episcopado de Alexandria durante 17 anos. Sucedeu o Máximo. Todos, pois, reuniram-se para o mesmo em diferentes e repetidas ocasiões, e em cada reunião levantavam-se razoamentos e perguntas. Os partidários do Samosatense, tentando ocultar ainda e dissimular o que houvesse de heresia, os outros, de sua parte, pondo todo o seu empenho em desnudar e trazer à vista a heresia e blasfêmia daquele contra Cristo. Bom, ele está sendo acusado de algo que nós não temos certeza. Se ele realmente acreditava no que ele está sendo acusado, ele era um herege, porque ele está dizendo que Jesus Cristo nasceu só homem, né? Enquanto nós sabemos que ele nasceu homem, mas também ele já era Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas estou colocando aqui também como possibilidade dessa acusação não ser verdadeira, até porque a história desses bispos acusadores, nós já sabemos qual é, né? Eram bispos corrompidos. O comentário prossegue de Eusébio de Cesareia. Porque ele não quer confessar conosco que o Filho de Deus desceu do céu? Isto para expor de antemão algo do que escreveremos e que não o diremos como simples afirmação, mas que será demonstrado com muitas passagens dos documentos que vos enviamos. E, sobretudo, aquele em que se diz que Jesus Cristo é de baixo, mas aqueles, quando lhe cantam salmos e o louvam ante o povo, afirmam que seu ímpio mestre desceu como anjo do céu. E ele não só não impede isto, mas até em sua soberba acha-se presente quando o dizem. Bom, e esse Paulo, que sofre essa acusação, ele entrou em conflito com a igreja de Roma. Então, o próprio Eusébio de Cesareia diz: por conseguinte, ao seguir, opondo-se a Deus e não ceder, vimos-nos forçados a excomungá-lo e a estabelecer em seu lugar para a Igreja Católica, segundo providência de Deus, estamos convencidos outro bispo, Dômino, o filho do bem-aventurado Demetriano. Este havia presidido antes daquele, de forma notável, esta mesma igreja, varão adornado com todas as qualidades que convêm a um bispo. Ou seja, é o bispo de Roma que está elogiando ele, né? O imperador interferiu e ordenou que Paulo de Samosata fosse retirado da liderança da igreja. Olha só, então primeiro o bispo de Roma, ele está liderando um trabalho para influenciar na igreja de Laodiceia e tirar o bispo de lá. E o que nós temos agora é uma clara evidência, né, pelo meu entender, até de uma prova, okay, da ligação política entre o bispo de Roma e o imperador.
E o imperador, nós sabemos que esse imperador ele era extremamente pagão. Aureliano, quando você pesquisa na história, foi um imperador que realmente seguia essa religião do Sol Invicto, ok? Era um pagão de fato. O que nós vemos agora é ele influenciando na igreja. Veja só o que diz o texto. Mesmo assim, como Paulo não quisesse de modo algum sair do edifício da igreja, o imperador Aureliano, a quem se solicitou, ou seja, eles solicitaram o imperador, decidiu muito oportunamente que deveria ser feito, pois ordenou que se outorgasse a casa àqueles com quem estivesse em correspondência epistolar, os bispos da doutrina da Itália e da cidade de Roma. Assim é que o homem antes mencionado, para extrema vergonha sua, foi expulso da igreja pelo poder mundano. Né? E quem foi que solicitou? É o bispo de Roma. Então você veja, esse período aqui, nós estamos estudando o ano ainda 272. Mas nós já vemos esse imperador influenciando na igreja. Que negócio é esse da igreja recorrer a imperador? A decisão tinha que ser feita lá pela congregação. São as ovelhas que votam. O sistema de governo da igreja é o sistema congregacional, onde a congregação decide. Esse é o sistema que nós vamos encontrar na história das igrejas anabatistas. As igrejas que não batizavam crianças. O sistema de governo delas era um governo congregacional. Quem tinha que decidir era a congregação, não o imperador. O imperador não tem que participar de nada de decisão da igreja, de quem é o líder, o pastor, o bispo, seja o que for. Ok?